Fala, moçadinha bonita aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Sei que tem muitos estudos, muita coisa para fazer, mas a história, ela continua. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre 3 povos. Vamos ver sobre a Índia, a China e a Núbia. Eu acho que nem todo mundo conhece, mas vocês vão conhecer hoje, tá bom? São povos da África e Oriente. Presta atenção comigo, vamos lá e bons estudos com vocês, começando pela Índia. E aí, turminha, vamos dar continuidade então? Vamos falar desses 3 povos aqui, povos que às vezes estão um pouco distante da gente, então às vezes fica um pouquinho mais difícil de entender, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Primeiro vamos localizar esses povos. Bem, nós estamos falando basicamente de povos que estão próximos de rios. Nós já conversamos sobre isso. Lembra que nós vimos a Mesopotâmia? Falamos dos hebreus, falamos do Egito, né? Aqui a região da crescente fértil, vejo aqui seus rios, né? O Tigre Eufrates, o Jordão e o Nilo aqui. E veja que eu marquei outros pontos. Índia, olha o rio importante. China, rio amarelo, Huanghu, ou Yangtze, o rio azul. E outro rio importante, que é outro povo, que nós vamos ver hoje, a Núbia. Na verdade, a Núbia é onde surgia, onde nascia aqui o rio Nilo. Vamos começar então falando sobre a Índia e uma cultura milenar. Na verdade, a Índia é considerado também um dos povos mais antigos. Hoje, o segundo país em população. Só perde para a China. São 325 línguas diferentes e diversos dialetos que são línguas locais. Os rios mais importantes da Índia vão ser os rios Indo e o rio Ganges. Na verdade, rios considerados sagrados para esses povos. Há relatos, pessoal, que a ocupação se deu há cerca de 30 mil anos e nós temos ainda vestígios dessas civilizações, que são elas as regiões de Mohenjo-Daro. Vejam algumas das relíquias que sobraram, né, da região. Perceba que nós estamos falando de um local, de um sítio arqueológico onde já tinha sistema de esgoto, barragens por conta das enchentes, celeiros para guardar os alimentos. Então eram cidades que para a época deles muito, muito importante. Porém, quando chegou aí perto de 2000 antes de Cristo, ou seja, cerca de 4.000 anos atrás, essas cidades, essas duas regiões de Mohenjo-Daro e Harappa, eles passaram por um processo muito forte de falta de água. Uma crise que fez com que o povo tivesse que sair dessa região. Isso é muito comum. Se a gente for ver, os hebreus fizeram isso. Muitos povos da antiguidade, quando viam que não tinham como permanecer no local, eles mudavam. E eles saíram, então, desta região onde eles viviam. Olha aqui, Harappa e Mohenjo-Daro, mais uma vez lembrando, são cidades próximas de rios. E por conta da dificuldade aqui, eles acabaram migrando para esse outro rio, ou seja, o rio Ganges. Então, mais uma vez, reforçando, eles viviam próximos de rios e depois mudaram para uma outra região aí. Foi a partir daí que nós temos os nossos estudos e relatos a partir de um livro chamado Livro de Vedas. São coletâneas religiosas, né, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Então você pega agora, são cerca de 3.500 atrás, 3.500 anos atrás, onde fala um pouco das divindades da época. E lá cita, por exemplo, a vaca como um animal sagrado, porque a vaca ela fornece diversos alimentos, seja a sua carne, seja o leite, ou o couro que seja. Então era um animal sagrado, apesar obviamente deles não comerem a carne, né? Mas o fato deles serem um animal que fornece outras formas de alimento acabou fazendo desse animal um animal sagrado até hoje.
Até hoje na Índia tem muita gente que quando anda em algumas regiões, as vacas andam pela cidade, né? Isso vem lá dos textos dos Vedas, que era um texto muito antigo. Para vocês terem uma ideia, era comum eles se banharem com a urina e passarem as fezes no corpo para um processo de purificar o próprio corpo, né, gente? De um modo geral, a religião que predomina lá é uma religião chamada hinduísmo, onde eles vão ser politeísta, palavra importante, eles vão ter vários deuses. Eu estou citando aqui os mais importantes para vocês terem uma noção, mas a quantidade de deuses é uma coisa assim incrível, mais de 3.000 deuses. E um detalhe importante, a crença na reencarnação, ou seja, eles acreditavam na vida pós-morte. Eles acreditavam que o que eles fazem hoje, eles vão receber depois, seja para o bem ou para o mal. Como a gente estava falando de religião, um dos aspectos mais importantes que eu gostaria que vocês observassem é o fato deles terem uma sociedade que a gente chama sociedade de castas. Termo importantíssimo, vamos entender. Na visão deles, como eu disse, eles acreditavam na vida, acredito até hoje, né? Na vida após a morte. Ou seja, a pessoa morre e ela volta depois, o que a gente chama de reencarnação. E ela vai voltar recebendo os méritos do que foi feito na vida anterior. Então, por exemplo, na sociedade, os brahmanes, que são os mais evoluídos, seriam sacerdotes, são aqueles que fazem toda a parte religiosa, seriam os mais evoluídos de todos. São eles o cabeça, né? Abaixo deles vem os kshatriyas, que são guerreiros e nobres. Ou seja, na vida anterior ele era algo abaixo e agora nessa vida ele subiu. Ou na outra vida ele poderia ter sido um brahmane, não agiu bem e ele desceu como kshatriya. Eles não sabem. Mas isso faz com que eles aceitem as condições em que eles estão. Os vaixás, que é a classe dos mercadores e artesãos, a mesma coisa. Se ele está nessa condição, é porque ele está recebendo o que ele fez na vida anterior. E os sutras, que seria a classe mais baixa. Não a mais baixa, mas a classe que ainda está dentro da sociedade. Se ele é um sudra, é porque ele fez alguma coisa para ele estar aqui. No entanto, existe uma classe pior de todas, que são os párias, os Dalits. Vejam, os Dalits nem na sociedade eles estão. São os excluídos totais. Os párias podem ser resumidos por essa imagem. São pessoas consideradas tão abaixo, que elas são impuras. Para vocês terem uma ideia, elas têm que se purificar constantemente, aceitar as condições delas e nem a sombra delas pode encostar em outras pessoas. Se uma pessoa encostar na simples sombra de um Dalit, ele está impuro e ele tem que procurar a purificação depois. Uma condição que hoje a Índia luta muito para acabar com isso. O Ganges seria o grande local para purificação. Então qualquer um que quisesse se purificar, limpar, seja porque tocou num Dalit ou porque vive de uma maneira impura, ele tem que ir nos rios sagrados. E um detalhe interessante é que existem festivais, imagina essas cenas aqui, constante deles se purificando. E um detalhe, os mortos são jogados no rio. Essas cenas que vocês estão vendo aqui de fogo são corpos queimando ou preparando para serem queimados e jogado no rio. Isso é uma coisa muito comum. Olha só, aqui preparando a fogueira ou já queimando alguém e aqui um corpo preparando para ser queimado. As famílias levam até o rio e jogam esses corpos. Infelizmente, por muitas vezes esses corpos não são totalmente queimados e eles acabam ficando boiando no meio do caminho. Cenas tristes, mas que mostram um pouquinho
dessa religião e cultura deles. Nós vamos perceber muitos templos, muita cultura focada no politeísmo, onde que a crença vai ser muito grande nesses diversos deuses. Para encerrar essa parte da Índia, vamos falar de uma religião que ela é muito conhecida, muito famosa, que é o budismo, né? Muita gente relaciona o budismo com o Japão, com China, mas na verdade ela surge na Índia. O budismo ele surgiu a partir de um príncipe chamado Siddhartha Gautama, há cerca de 2.500 anos atrás, e ele era uma pessoa que tinha todas as riquezas, tinha tudo de bom na vida dele, era muito rico. Porém, ele estava insatisfeito e ele decidiu abandonar tudo e viver da meditação. É daí que ele, de tanto meditar e pensar o mundo, ele percebe que a maior dificuldade do ser humano é o apego aos bens materiais. E aí ele percebe que a gente só vai melhorar a hora que a gente se desapegar do material e focar mais no espiritual. Tanto é que a própria palavra Buda significa o iluminado. Essa ideia de se purificar e de acabar com o sofrimento humano, ela vai se expandir muito pela humanidade, inclusive, em especial, com os povos do Oriente. E aí, pessoal, entenderam a Índia? Um povo milenar, muito místico, onde a religião é o aspecto mais importante deles. Essa crença na reencarnação, nessa vida pós-morte, e que hoje você paga por aquilo que você fez lá atrás. Bem, agora nós vamos passar para um outro povo, que é a China. China que, né, tão famosa, hoje tenta ter um controle mundial aí muito forte, e não é dessa época. Desde lá de trás, a China já tinha um controle muito forte. Vamos dar uma olhada aí agora na civilização chinesa. Vamos para a China. Do outro lado do mundo, considerado como povos do Oriente, é lógico que isso é um ponto de vista criado na Europa, né? Povos distantes da Europa eram considerados orientais. Mas como eu disse, as civilizações de um modo geral elas vão estar ligadas a questões dos rios, então vão estar próximo de rios. E como eu disse, os rios azul e o rio amarelo vão ser os principais rios aí dessa época. É aqui nessa região onde eles vão desenvolver os seus principais costumes. Para a gente entender aqui essa questão da China, a gente tem que entender uma palavra muito importante chamada dinastia. Pode anotar isso que é importante. Dinastia, de uma forma resumida, são conjuntos de famílias que governam por um determinado tempo um local. Então aqui eu coloquei para vocês as principais dinastias na China. Pelo amor de Deus, não precisa decorar as dinastias, né? A gente sabe que decoreba não é uma coisa da história, mas entendam o que são as dinastias. Então a gente começa lá atrás com a dinastia Xia, que foi onde a China começou a se organizar, a ter um governo, a ter uma centralização do poder. Depois um outro grupo chamado Shang vai dominar e vai começar a desenvolver um dos primeiros sistemas de escrita no mundo, que ela era ideográfica, ou seja, ela tem desenhos que representam uma ideia de alguma coisa. Então esse desenho dá a ideia do que é uma lua, esse desenho dá a ideia do que é a Terra. Depois nós vamos entrar com uma outra dinastia, lembrando que uma dinastia domina a outra, sempre uma derrotada para a outra. A dinastia Zhou vai entrar com um processo de distribuição entre os aliados. Então eles conseguem dominar distribuindo terras. E é aí que vai ter a origem de uma religião muito importante na China chamada Confucionismo. Vou explicar já melhor o que é. O confucionismo vai ajudar aí
nesse processo de distribuição de terras, formando pequenos reinos, obviamente que dominado pelos Zhous, de uma forma geral, e Confúcio, que vai ser um filósofo que vai implantar um pouco da ideia ideia religiosa e de modo de vida na China antiga. Já já a gente fala desse personagem aqui. Depois nós vamos ter a dinastia Qin. A dinastia Qin é responsável por uma das coisas mais famosas que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a Grande Muralha, né? A Muralha da China. A muralha foi construída exatamente para impedir o avanço de outros povos. A muralha não é uma única muralha, são vários pedaços de muralhas e que dificultaram as invasões na China antiga. E aqui a gente vai até a dinastia Han, que vai abrir aí a porta para o comércio de um modo geral com outras regiões, através de uma rota chamada Rota da Seda, um produto muito cobiçado no mundo da época. Foi quando se adota aí o confucionismo, o budismo, que eu já comentei anteriormente, e o taoísmo. Vamos ver já já essas duas religiões aqui, que eu acho que alguns já viram símbolos sobre isso, mas às vezes não conhecem direito. Mas vamos dar uma olhadinha lá. Vamos falar então dessa parte religiosa. Confúcio, na verdade, é o termo que os portugueses deram para o filósofo Confúcio. Ele acreditava muito nessa questão de ter uma vida equilibrada, nem tão bom, nem tão ruim, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Ou seja, o equilíbrio. Esse equilíbrio, na visão dele, faz com que a gente encontre um Deus interno. Não existe um Deus superior. O Deus está dentro de você. É por isso que eles não têm templos, né? Para eles, são os deuses internos que têm que nos reverenciar. E não nós reverenciarmos a outros deuses. Porque nós somos os mestres do nosso próprio destino. Nós temos que saber o que é certo ou errado. Então vejam, não há deuses. Você é o seu próprio Deus. Encontre o seu Deus interno. No confucionismo, a gente vai perceber um culto muito forte aos antepassados. E isso vai ser comum até hoje quando a gente vê algumas tradições orientais que eles têm um altar com a imagem de um ancestral, ou quando a gente percebe que muitos, quando são enterrados, alguns levam alimentos no local. É uma referência desses ancestrais. Você só é o que você é hoje por conta desses povos lá da antiguidade. Perante isso, eles vão mostrar que um governante, ele deve, acima de tudo, amar o povo. Para buscar esse equilíbrio, a família é a base de tudo. E quem governa as famílias deve amar o povo, deve sempre respeitar os outros, deve ser obediente de um modo geral com as necessidades do povo. Ou seja, a reforma de uma sociedade pelos líderes vai se dar a partir do equilíbrio entre o bem e o mal. Um equilíbrio entre o pobre e o rico. Não se deve ser extremista. Sendo assim, essas religiões vai se basear, como eu falei para vocês, no taoísmo. O Tao. Tao foi uma outra filosofia criada por Lao Tse, onde ele vai dizer que é o caminho do equilíbrio. Muitos aqui já devem ter visto o Yin, Yang e o Yin. Ou seja, em todo mal há um pouquinho de bem, em todo bem há um pouquinho do mal. Só existe luz porque existe a escuridão, e vice-versa. É o macho e fêmea, é o quente e o frio. Tudo depende do equilíbrio. Por isso que a gente fala tanto de
de harmonizar as coisas, de não ser extremistas. Vejam, são culturas muito ligadas ao Oriente. Essa ligação com a natureza, né? Esse pensamento que a nossa iluminação ela se dá pelo esse equilíbrio interno, né? O Tao já tem alguns templos onde eles vão pensar nesse processo de meditação, nesse processo desse ser divino que está dentro de você. Aqui a gente percebe que existem alguns rituais, como as artes marciais mesmo, como a yoga, que é uma forma de você encontrar o equilíbrio interno, né? A China ficou muito famosa também por muitos inventos que nós temos hoje. Bússola, o papel, fogos de artifício, a pólvora do modo geral, o pincel, escova de dente, a acupuntura, a porcelana, pipa, papagaio, né? Cada um numa região fala uma coisa diferente, o dominó. É comum a gente falar, nossa, tudo surgiu na China. Olha, boa parte das coisas. Olha só a seda. Gente, pizza não é italiana. Macarrão não é na Itália. São chinesas que depois foram levados para lá. Olha essas bolas de sorvete, gente. Sorvete também foi criado lá. Pente para pentear o cabelo. Ou seja, a China é um povo milenar, religioso e ao mesmo tempo que nos deixou muitas coisas. Estão vendo, pessoal, como estudar história ajuda a gente a tentar encontrar um equilíbrio? A gente olha o que fizeram lá atrás e tenta entender um pouquinho o presente. Sem contar que a China, por ter esse contato comercial com o mundo, as suas ideias vão se espalhar. Não é à toa que muitos alimentos que você deve comer hoje ainda veio lá da China antiga, povo bem avançado. Bem, e agora nós vamos ver o nosso último povo, Núbia. A Núbia é quase que uma continuação do Egito antigo, né? A diferença é que eles são um povo mais ao sul do Egito e eles têm algumas características um pouco diferentes. Vamos dar uma analisada lá? Núbia com vocês. Vamos então para nosso último povo, que é a Núbia. A Núbia, ela também era conhecida como civilização Kush, né? Kushita, como diziam os egípcios. Percebam aqui, nós temos o Egito aqui em cima e temos a região de Aksum, Núbia, aqui abaixo. Essa parte ficou muito famosa pela riqueza mineral que eles possuíam, seja de ouro, cobre, ferro, pedras preciosas, e eles tinham uma riqueza muito grande. E o Rio Nilo, ele nascia aqui. Se lembram que o Rio Nilo ele fazia esse percurso. E aí os estudiosos foram estudar essa região e encontraram algumas imagens interessantes. Percebam, diferente dos egípcios, eles perceberam que esse povo, o povo Cuxita, o povo da Núbia, tinha alguma coisa diferente. Eles encontraram alguns artefatos negros na região do Egito. Os egípcios não são negros, nós já falamos sobre isso. Eles estão na África, mas eles estão na África branca. E aí, um detalhe muito interessante. Encontraram uma múmia, foram fazer um estudo dessa múmia e olha o que eles acharam. Uma múmia negra. Um faraó negro. Olha o cabelo enroladinho. Espera aí, mas se no Egito eles não eram negros, como vamos ter um faraó negro? É aí que entra a importância da Núbia. Por algum tempo eles dominaram o Egito. Vejam só. De um modo geral, era comum acontecer deles manterem relações comerciais uma região com outra. Essas relações comerciais também se misturavam em épocas de dominação. Então tinha a época que era o Egito que dominava a Núbia, tinha a época que era a Núbia que dominava o Egito.
O período de domínio da Núbia no Egito se deu exatamente quando um povo aqui da Mesopotâmia invadiu, que são os assírios, aquele povo que deixava rastro de mortos por onde eles passavam. Perante isso, nós vamos perceber que o povo cuxita, né, o povo da Núbia, lembrando que é a mesma coisa, eles vão dominar essa região e vão usar muitas características aqui do povo egípcio. Isso a gente pode ver na arqueologia atual. Dando uma voltinha pela região hoje do Sudão, que é a antiga Núbia, olha que se vê. Pequenas pirâmides. É lógico que não são aquelas pirâmides suntuosas que a gente viu, porém, a região do Sudão hoje, do povo cuxita, tem mais pirâmides do que o próprio Egito. Olha só o complexo aqui. Então percebe a influência de um povo no outro. A Núbia, que vivia nessa região, ela também passou por processos de invasão. Então teve um povo aqui da região da Etiópia, Somália, que invadiu também a Núbia. Esse processo aqui desse povo, o povo de Aksum, os Aksunitas, a região do Sudão, vai fazer com que os povos aqui dessa parte pegassem também a influência egípcia, influência da Núbia. Só que com um detalhe, eles estão próximos do Mar Vermelho. E o fato deles estarem próximos do Mar Vermelho vai fazer com que eles tenham uma ligação maior com o comércio, uma ligação maior com outros produtos. Com isso, essa influência vai ser tão grande, que a própria Bíblia vai falar de uma rainha, a rainha de Sabá, que teve contato com o rei Salomão. Olha a história aqui se misturando. E da relação entre o rei Salomão e a rainha de Sabá, do rei de Jerusalém dos hebreus, com o reino Aksum, nasceu Menelik. Vocês devem se recordar que os hebreus tinham os 10 mandamentos, que foi colocado numa arca e assim por diante. Essa arca sumiu na história. Até hoje se acredita que ela se encontra nessa região de Aksum. Aksum, que dominou os núbios, que tinham dominado o Egito. Todos nessa região aqui do Rio Nilo. Não é à toa que, passado alguns anos, especificamente em 346 d.C., o rei da região de Aksum, o rei Ezana, se tornou cristão e acabou levando, ou teoricamente teria levando aqui essa arca da aliança. Até hoje não se sabe, nunca se encontrou, mas nós temos relíquias arqueológicas, como igrejas. Perceba que são igrejas um pouco diferentes, que são igrejas enterradas no chão. Olha só. Quem visita essa região da África pode perceber bem essa influência do reino Aksum. Tá aí, pessoal, o reino da Núbia, que se mistura, parece um pouco confuso, né? Você tem a Núbia, que foi dominada pelo Egito, e vice-versa. Aí nós temos os faraós negros. Essa é a principal característica da região da Núbia, que depois os Aksunitas dominaram, e realmente foi isso. E aí teve essa influência com os hebreus e o cristianismo. Muita história, muita coisa, né? Bem, encerramos aqui nossa videoaula. Vimos aí os 3 povos da antiguidade e o que eu tenho que saber, o que eu não posso esquecer. Índia, sociedade de castas. Aquela sociedade onde você está na posição social do que você viveu anteriormente. Você paga agora o que você viveu lá atrás. Índia ainda, a questão da religiosidade deles, muito forte, de um politeísmo muito grande. China, as dinastias. Povos que foram dominando, criando situações para que as ideias e a mentalidade chinesa se espalhasse para outros locais. Mentalidades como o taoísmo, mentalidades como o confucionismo de Confúcio, que diz a questão do equilíbrio que a gente tem que ter como pessoa.
e a Núbia, que a gente encerra dos faraós negros. Obrigado, gente. Bons estudos. Até nossa próxima videoaula. Abração. Tchau, tchau.